Meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. Salvação pelas obras. Existe isso? Jesus alguma vez ensinou a salvação pelas obras? Os apóstolos ou os profetas alguma vez ensinaram salvação pelas obras e não pela fé e pela graça redentora? Não. Não existe salvação pelas obras em nenhum lugar das Escrituras Sagradas. Existe um fragmento de versículo que diz, segundo as suas obras ou pelas suas obras, e as pessoas de má fé, pessoas que não gostam da obra redentora de Jesus, pessoas anticristãs, querem propagar uma pressuposta salvação pelas obras que não existe nas Escrituras Sagradas e Jesus jamais ensinou isso. Os apóstolos também não. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. E na carta a Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele afirma, não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pela sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Espírito Santo que Deus profusamente derramou sobre nós por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe a negação da salvação pelas obras. Mas por que tanta preocupação com as obras e com os méritos morais e espirituais? A preocupação é para que eles sejam inseridos devidamente no entendimento das pessoas. Obras, méritos, disciplina moral e disciplina espiritual é uma recomendação para todos os povos, de todas as raças, tribos e nações, e não apenas para homens cristãos, mas para todas as pessoas de boa consciência. Porém, as passagens bíblicas que falam segundo as suas obras, pelas suas obras, elas falam especificamente a homens e mulheres cristãos. Vamos ver, por exemplo, no livro de Apocalipse, vamos fazer uma coisa errada, que é ler um versículo isolado, que eu chamo de versiculite. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. Isso está falando de Jesus. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha aí, segundo as suas obras. De que Jesus está falando? Do galardão. Galardão só é distribuído aos cristãos, como prêmio pelas suas obras, no tribunal de Cristo, que não é um tribunal para julgamento, porque todo cristão já foi julgado, já foi justificado e reconciliado por Deus. Mas é um prêmio maior ou menor a todo homem e toda mulher cristão que perseverar na fé, na disciplina moral, na disciplina espiritual, no seu testemunhar, no seu evangelizar, no cuidar da sã doutrina e no cuidar da integridade da palavra de Deus. Tudo isso são obras cristãs, que serão galardoadas. Não existe galardão para o ímpio, não existe galardão para o pecador, não existe galardão para aquele que anda vociferando contra a cruz e vociferando contra o Filho de Deus, roubando-lhe o senhorio, roubando-lhe a autoria da salvação. Galardão é que Jesus concede aos salvos, aos cristãos. E para sermos mais específicos ainda, no versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Ok? E no versículo 9, então ele me disse, o anjo disse a João, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. E dos que guardam as palavras desse livro. Quantas palavras? Toda a contextualidade. Tudo aquilo que está escrito e tudo aquilo que tem sentido doutrinário, teológico, salvítico nas Escrituras Sagradas. Tá? O anjo não é conservo de pessoas hereges, de pessoas inimigas da cruz de redenção. Então nós vemos aqui em Apocalipse 22, 12, Jesus, o seu anjo, falando especificamente de um galardão para homens e mulheres cristãos que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Ok? Então, aonde está a salvação pelas obras? Não existe salvação pelas obras. Vamos ver um segundo texto. Está também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, que diz, é uma série advertência à igreja. A igreja de Tiatira. Nas igrejas estão congregadas todas as pessoas de todas as filosofias, seitas, as heresias e as blasfêmias? Não. Nas igrejas estão reunidos aqueles que são salvos pelo sangue remidor de Jesus. Carta à igreja em Tiatira, uma igreja que tinha boas obras, mas ainda sofria a influência de uma tal de Jezabel, que, no caso, induzia muitas pessoas à idolatria e à prostituição. A prostituição da palavra, principalmente. Diz o versículo 23 de Apocalipse 2, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão, todas as igrejas conhecerão, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Exatamente. Cristãos segundo as suas obras. Cristãos que andam na retidão moral e espiritual e apegados à palavra e à verdade, serão, digamos, condecorados, serão galardoados, serão premiados. Agora, aqueles que andarem em desacordo com a vontade das Escrituras, aqueles que andarem em desacordo com a obra redentora de Jesus, as igrejas saberão que ele é o que vasculha os corações e o entendimento de cada cristão. Então, Apocalipse 2, versículo 23, está inserido em um contexto em que o anjo fala à igreja de Tiatira, especificamente a cristãos. Muito bem. Vamos ver uma outra passagem agora do apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Olha só que prato feito, delicioso para os que vivem na inverdade. Diz o versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Em outras Bíblias, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. No original grego aqui é opus, nós podemos traduzir não como praxis, procedimento, mas como obras, ergon, porque no original grego é ergon. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A quem que está falando? A homens e mulheres que, se procederem de acordo com a vontade de Jesus, serão premiados, serão pessoas galardoadas. Mas se forem contrários à sua vontade e à sua obra, se essas pessoas andarem na injustiça e na inverdade,
se essas pessoas andarem nos caminhos corruptos, receberão o prêmio ruim de quem anda na corrupção. Mas quem anda na incorruptibilidade receberá o galardão. O versículo 6 diz uma coisa, mas vamos ver o versículo 5 e vamos ver algum outro versículo abaixo. O que diz o versículo 5? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Juízo de Deus. E há quem negue o juízo de Deus e diz que é afeito às Escrituras Sagradas. O juízo de Deus existe. Existe aqui uma advertência contra aqueles que acumulam a ira de Deus para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E no versículo 8, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Quem são esses? Que obras são essas? Se um homem, seja gentio ou seja judeu, não reconhece a obra redentora de Jesus, ele anda na corrupção ou na incorrupção? Ele anda na corrupção. Então, a sua obra é ruim e receberá o prêmio amargo dos corruptos. Se alguém escarnece do Espírito Santo de Deus, como pessoa, se uma pessoa escarnece da cruz de redenção, se alguém escarnece do sangue remidor de Jesus, essa pessoa está sendo corrupta ou está sendo incorrupta? Está sendo corrupta. Então, ela não está andando na incorruptibilidade, mas está andando na corrupção. Então, sobre ela virá essa promessa ruim, a promessa da ira de Deus, do dia do juízo e da revelação de Deus. Você está vendo como é que o versículo 6 ilude? Muito bem. Vamos ver o versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. O 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos aqueles que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Aqueles que querem racionalizar a obra redentora de Jesus, aqueles que dizem que as Escrituras não merecem confiabilidade e dizem que isso é ponto de vista pessoal, e eles têm a liberdade de pensar assim, todos esses que negam a obra redentora de Jesus, negando, por exemplo, Marcos capítulo 10, versículo 45, em que Jesus diz: o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muita gente. Ele também afirma no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Morte e ressurreição. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. É Jesus quem está dizendo isso, na condição humana, mas com a sua autoridade divinal. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, só para citar essas duas passagens, Jesus afirma que veio entregar a sua vida em sacrifício de muita gente, para resgatar muita gente da natureza pecaminosa e reconciliados com Deus, e as pessoas escarnecem disso. Isso é viver uma vida corrupta ou viver
na incorruptibilidade, é ter uma vida corrupta, uma vida a favor da inverdade, e uma vida e uma postura contrária à verdade da obra redentora de Jesus. Paulo não está falando aqui que as pessoas serão avaliadas segundo o bem ou o mal que fazem, mas está sendo específico a conduta das pessoas perante a obra redentora de Jesus. Não a obra redentora de Jesus negada em certas revistas e em certas edições e em certos livros que ninguém deve ler, mas nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas está disposta a verdade e a justiça de Deus. Todo aquele que se voltar contra essa verdade viverá na inverdade. E toda pessoa que se voltar contra essa verdade viverá na corrupção e não poderá guardar a devida incorruptibilidade. Então, os que fazem o bem, aceitando a obra redentora de Jesus, receberão a devida honra e a devida glória, mas aqueles que negam a obra redentora de Jesus serão surpreendidos pelas suas más obras, pelas suas obras na inverdade e na corrupção. Então, citando apenas 3 versículos, nós mostramos, e isso se estende a qualquer outra parte da Bíblia, que não existe salvação pelas obras. As obras, ou melhor dizendo, as qualidades morais e as qualidades espirituais, são princípios humanistas que podem levar o homem não a uma salvação ou uma vida cristã, mas uma vida interpessoal. Agora, as obras, no sentido moral e no sentido espiritual, elas dão dimensão, dão envergadura à vida cristã. E tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo falam das obras daqueles que vivem na verdade de uma vida cristã. Não aqueles que com uma das mãos querem dar o pão, mas com a outra mão negam o pão da vida. O nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que morreu em nosso lugar, para que nós fôssemos remidos, para que nós fôssemos salvos, justificados e reconciliados com Deus. Assim, nós vemos que, analisando apenas 3 textos, a pressuposta salvação pelas obras não passa de uma fantasia, não passa de uma falácia, não passa de uma deturpação dos textos bíblicos. Fique atento que só as pessoas incautas e as pessoas ávidas por certas novidades é que são presa fácil dessas heresias. Não existe salvação pelas obras e, por melhores que sejam as nossas qualidades morais e as nossas qualidades espirituais, elas são específicas para o nosso aperfeiçoamento na fé cristã, dentro da obra redentora de Jesus e sob a soberania do Espírito Santo de Deus e da palavra verdadeira, da palavra íntegra, como está nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você. Mais um vídeo para que você se livre de certos fantasmas que são pregados por aí e estão levando muitas pessoas à perdição. Mas que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém?